Lucro ou prejuízo? Essa é uma ótima pergunta no que diz respeito ao Bitcoin. Considerando muitos ciclos que já aconteceram, as pessoas observam o passado e buscam uma perspectiva de futuro. Pessoas que já têm os Bitcoins de outros ciclos, com certeza estão no lucro. Mas muitas pessoas, infelizmente, tiveram a oportunidade de conhecer o Bitcoin apenas no topo do último ciclo, por volta de 2021-22. Zona em que o preço corrigiu drasticamente, deixando muitos participantes no prejuízo. Mas esse vídeo busca trazer para você uma noção do ciclo de mercado junto com uma análise da Glassnode, onde vai te mostrar, com base em dados, como o sentimento dos participantes e, sim, as suas reações frente ao preço impactam diretamente ao mercado. Você vai ter a noção de que quando muitas pessoas estão comprando de maneira eufórica, algumas poucas carteiras estão vendendo suas moedas com lucro para essas pessoas. E quando as pessoas estão vendendo com muito medo, algumas poucas carteiras com muito saldo estão comprando esses bitcoins e absorvendo todo esse medo do mercado. Fica o meu convite para você acompanhar o vídeo de hoje, pois eu tenho certeza que vai tirar bastante proveito. Então fica aí e acompanhe. Como todo bom início de vídeo, fica a nossa solicitação. Deixa teu gostei, contribua com o nosso trabalho, isso não te custa nada, nos ajuda muito, nos incentiva a continuar. E o teu comentário aqui, se isso aqui te ajudou ou não. Esse vídeo foi produtivo para ter uma noção de zonas de preço, uma noção de onde está o mercado e como tu pode se posicionar melhor. O primeiro passo é a gente ver aonde estão sendo feitas realizações de lucro e prejuízo. Afinal de contas, quando o mercado tem uma forte movimentação e aquela euforia, aquela ganância, aquele medo de ficar de fora, a gente tem o FOMO. Mas junto com esse FOMO, a gente tem muitas moedas no lucro. E o que começa a acontecer? Essas pessoas que querem entrar no mercado, elas têm que comprar de alguém. E é justamente de quem já está com essas moedas no lucro por muito tempo que elas estão comprando. Então, quando a gente tem uma forte movimentação de moedas no lucro aliadas ao FOMO e uma queda repentina, a gente observa o quê? Um possível topo. O mesmo se dá para um fundo. Quando a gente tem uma forte realização de prejuízo, as pessoas não aguentam mais ficar posicionadas, o mercado caiu 90%, vai acabar. Eles vendem. E se alguém vendeu, é porque alguém comprou. Então essa contraparte está absorvendo grandes prejuízos, o prejuízo realizado de posições muitas vezes das pessoas que não aguentaram ficar ou que compraram um local não tão apropriado. Então é interessante notar que junto com a capitulação, o desânimo, o medo, o desinteresse, a gente tem fortes realizações de prejuízo. Então é bem claro esse gráfico quando a gente percebe que na última estrutura, lá em 2019, quando a gente teve o fundo do ciclo, então eu vou marcar aqui para vocês, ó, observem comigo, ó, o fundo do ciclo em 2019, ele foi caracterizado também por uma forte estrutura de realização de prejuízos. O mercado aqui, ó, não teve dó, assim como nunca tem. Então, assim, muitas pessoas aqui abandonaram o Bitcoin. Ah, Bitcoin morreu. O clássico. Logo depois, ele performou muito bem. E a gente viu o FOMO novamente dominando o mercado aqui. Observa que neste momento aqui, o mercado ele ficou eufórico. Muitas moedas ficaram aonde? Num nível de lucro, ou seja, pessoas que compravam aqui começaram a ganhar dinheiro. Só que observa que rapidamente, quando o mercado marcou um topo no mesmo nível aqui, ó, nas zonas de moedas com lucro realizado, né? Mas observe que logo na sequência, aqui onde o Bitcoin marcou um topo duplo, né, digamos assim, nessa região aqui de lucro realizado, o que a gente pôde perceber? Que o preço iniciou uma correção. Então é comum, e a gente já falou sobre isso num vídeo anterior aqui no Power Inc., é comum que em meio a uma recuperação o mercado faça o primeiro rally de alta, corrija, ou seja, realize uma parte desse lucro, e aí em um momento mais drástico e caótico, onde muitas pessoas estão realizando seu prejuízo, a gente tenha
o momento ideal para você se alocar e comprar com bastante intensidade. Eu não estou falando aqui sobre uma alocação estratégica parcial. Estou falando de pessoas que querem se alocar em um momento específico. Eu quero me alocar quando a maior parte das pessoas estiver realizando prejuízo, porque essa métrica aqui se provou, através dos dados, ser muito eficiente. Sempre que a gente estava em uma região mais alta e muitas moedas realizando lucro, o que estava acontecendo? A gente estava num topo. Quando a gente estava numa realização de prejuízos e a famosa capitulação, desespero, medo, a gente estava numa zona de fundo. Então, é sim interessante você ficar atento a isso. Observe que agora, recentemente, a gente estava onde? A gente tirar aqui todos esses desenhos que eu fiz e refazer só essa última zona aqui dos 30 mil. Observa aqui onde é que a gente está. A gente está numa região onde sim, pessoal, muitas pessoas estavam eufóricas. Teve uma grande realização de lucro? Confesso que ainda não teve, mas já começa a chamar a atenção. E é evidente que caso ocorra algum momento em que o preço comece a ter um pico ou uma realização de prejuízo abaixo dessa daqui, é interessante a gente ficar atentos para fazer o quê? Justamente para acumular ativos. Então fiquem atentos. Observem os níveis de preço. Observe como que as pessoas estão realizando prejuízo, se elas estão com medo, se elas estão eufóricas. E aí você vai conseguir provavelmente se posicionar melhor em meio aos mercados. Quanto a esse outro slide aqui da Glassnode, a gente traz um ponto importante também, a mesma ideia, a mesma dinâmica, né? Aonde que está o FOMO? Aqui, ó. Aqui está o FOMO, ó. 30 mil, vai aonde? Vai a 50, vai a 60, vai a 100 mil. 30 mil aqui, era onde? Era o topo. Agora a gente está num processo corretivo. É óbvio que a gente pode ficar corretivo, lateral, um tempo maior. A gente já conversou sobre isso em outras oportunidades. Mas assim, muita calma. Se o preço chega a testar esses níveis aqui embaixo dos 20 mil dólares, é uma ótima oportunidade, enfim, para você comprar uma quantidade razoável de ativos, para você se alocar, se expor no mercado, porque daí você vai ter um potencial de upside muito maior. Para concluir, uma das coisas que a maior parte das pessoas busca, né, é o famoso piso de mercado. Até onde pode cair? Você provavelmente já ouviu isso. Tem gente que diz que o zero é o suporte mais forte. Se pode cair até zero, é complicado, né? Tu vai querer comprar numa zona muito, muito baixa. Mas a gente já percebeu que a Glassnode também tem um modelo aqui, que é o Investor Price e o Delta Price. É basicamente o preço do investidor e o delta, né, do preço. Então, assim, o que nós vamos falar aqui frente a essas regiões? Vocês podem observar que sim, esses dados aqui mostram que o preço do investidor está na faixa dos 17.600 e o delta na faixa dos 11 mil dólares. Significa que o preço vai testar esses níveis? Não. Porém, a gente já percebeu que nas últimas vezes o preço testou sim esses níveis. Você pode perceber que até mesmo neste último ciclo, em 2023, o preço testou aqui, ó. Ele trabalhou nessa região. Então, basicamente, ele trabalhou já nessa zona piso. Só que é interessante notar que em 2020 a gente teve um teste novamente nesta zona aqui, que é a região que demarca aí o preço que seria uma referência para nós hoje dentro desse indicador, faixa dos 17.600. Eu não acredito que a gente vai chegar lá, tá? Dizer também que não acredita fica pesado, né? Não é que eu não acredite. Sempre pode acontecer, né? O preço pode testar essas zonas, mas para mim faz muito mais sentido o preço testar níveis um pouco mais altos, ali na região dos 20 mil dólares. Eu já comentei isso com vocês algumas vezes aqui no nosso canal. Mas fica aqui um aparado, né, para você ter essa noção, observar que o gráfico aqui representa, né, os modelos de precificação do preço de investidor, que está na faixa de 17.600 dólares, que reflete o preço médio de aquisições de todas as moedas, excluindo aquelas adquiridas por mineradores, tá bom? E o Delta Price, ele é um modelo combinado de precificação on-chain, frequentemente usado para modelar os pisos, ou seja, os fundos dos ciclos das ações de preço de 2018, 19, 22 e 23. Então, ele cria ali uma métrica, tá bom? Então, feito pela Glassnode, claro. Então, assim, pessoal, é bem importante vocês terem essa noção.
Muitas pessoas esperam ali 12 mil dólares, muitas pessoas esperam um teste na faixa de 20 mil, como é o meu caso. Eu acredito que as situações elas podem mudar, o mercado pode ficar mais caótico, mas não sei se a gente chega a níveis tão baixos a fim de testar esse delta price. E acredito que se for testar essa região do investor price, essa região do preço do investidor, 17.600, eu acho que é um pouco mais sombrio essa perspectiva, mas teria só um teste, talvez uma agulhada ali, uma longa sombra inferior de candle, mas acho muito difícil a gente testar ali realmente, ficar lateral, trabalhar com uma agressão maior e uma intenção maior de negociar o ativo nesses níveis de preço, tá bom? Afinal de contas, eu já falei para vocês, novas carteiras estão dispostas a entrar no mercado à medida que a adoção vem aumentando e carteiras com mais de 10 mil bitcoins já iniciaram novamente o processo de acumulação. É óbvio que elas fazem esse processo de maneira bem gradativa e elas podem comprar por um tempo que a gente às vezes nem imagina, mas vale notar que essas mesmas carteiras que estavam vendendo nessa região aqui dos 30 mil dólares, onde muitos estavam comprando, né, naquele famoso FOMO, então essas carteiras estavam vendendo aqui, agora elas começam a ter interesse em comprar nessas regiões aqui, tá, pessoal? Então vale sim uma atenção especial a isso. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não te esqueça, se tu não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, deixa teu gostei nesse vídeo e é isso. Me deixa aí nos comentários. Tu acha que a gente vai testar algum desses níveis aqui descrito pela Glassnode? Tanto o preço do investidor, 17.600, ou até mesmo o Delta Price, na faixa aí dos 11 mil dólares. Se tu acha que a gente vai subir, também deixa teu comentário aqui e joga teu alvo aí e o tempo que tu define esse teu alvo, né? Não bota aí 100 mil para 2040, que daí é basicamente dizer que amanhã o galo canta se o sol nasce. Feito, galera. Desejo a todos aí vocês um ótimo final de semana, meu forte abraço e até o próximo vídeo.